Olá, se você está vendo esse vídeo é porque você quer saber um pouco sobre o Character Animator. Então vou começar falando sobre ele. Mas antes disso, eu tenho que começar pelo Illustrator. O Character Animator ele aceita arquivos do Illustrator e arquivos do Photoshop. No meu caso aqui, até porque eu acho que a opção mais óbvia é ter um arquivo de Illustrator. Então eu vou usar esse arquivo, que me foi gentilmente fornecido pela minha amiga Júlia. Quem quiser então dar uma olhada no trabalho da Júlia, esse é o site dela. Eu vou deixar aqui o link no rodapé. Beijo, Júlia. Eu sei que você está vendo esse vídeo. Então, voltando ao Illustrator, prazer, esse é o Augusto. Então, quando eu tenho o meu personagem, a grande macete, ou seja, a chave para fazer esse personagem que você desenhou funcionar dentro do Character Animator, na verdade são as camadas. Então repara que eu tenho várias opções aqui, eu tenho várias camadas separadas. E, por exemplo, eu tenho cabeça, braço esquerdo, braço direito, perna e perna direita. Então, não só a separação de camadas é um item importante, como a nomenclatura. Então, você repara que eu tenho alguns nomes bem específicos. Eu também tenho caracteres chaves, no caso esse mais, às vezes double mais, e também algumas expressões. Então, tudo isso o Character Animator vai ler e vai poder criar as interações, os itens rígidos, os itens que vão ser movidos, as animações dentro do Character Animator. Se você reparar aqui, por exemplo, eu tenho então opção de olho que pisca. Então aqui, se eu tirar aqui, obviamente, o olho está piscando. Então é isso aqui. Se eu também tenho na boca 3 opções de boca, né, que eu diria que é o mínimo para ter alguma animação decente. Óbvio que ele, como está em desenvolvimento ainda, ele está focado no inglês, então, mas uma coisa legal dele é que você pode criar fonemas específicos e ele reconhece esses fonemas. Eu vou mostrar então quando chegar no software. Então basicamente é isso, eu tenho como, pelo Illustrator ou pelo Photoshop, criar tudo isso e jogar dentro dele. Também para mostrar um outro exemplo, aqui no caso da mão, eu tenho 2 patas, então eu tenho uma aberta e uma fechada. Está aqui uma aberta e uma fechada. Isso também pode ser animado lá dentro, vou mostrar como. Indo para o Character Animator, esse vídeo não é um tutorial, então eu vou rapidinho aqui pegar os atalhos. Então tem aqui o Augusto, na verdade é esse. Importei, ele criou para mim aqui o Puppet, que ele chama, o mais um clique. Ele está na minha cena. Eu sei que vai provavelmente dar um pouco de lag, por causa que eu estou usando a câmera e fazendo captura e eu estou com um monte de programa aberto. Mas vamos tentar fazer isso funcionar. Quando eu clico na câmera, ele me vê aqui atrás. A partir do momento que ele me vê, repara que ele já está tentando fazer um tracking. Então a primeira coisa que eu faço é restaurar a pose. Repara que ele está me seguindo. Eu vejo que todos os markers, né, os tracking no meu rosto. E a partir disso ele vai fazer a animação. Então repara que no que eu mexo, ele mexe também. Se eu piscar, ele pisca. Se eu mexer a cabeça, ele mexe a cabeça. Com a opção do microfone, ele faz um sync labial. Obviamente ele vai tentar seguir também o inglês, mas como ele vai prevalecer a minha expressão, então é isso que ele vai seguir. Repare então que eu tenho várias opções aqui de animação. Eu tenho então aquilo tudo que eu fiz no Illustrator, na verdade, está aqui dentro. Então repara que, por que eu digo que é mais fácil fazer no Illustrator? Porque você ppode fazer aqui dentro também, mas se vindo do Illustrator, isso aqui já vem tudo pronto para você. Então uma vez que você fez as camadas e deu o nome correto, isso aqui tudo já está pronto. Então é menos um trabalho. Aqui dentro também da pasta eu tenho não só o arquivo de Illustrator, mas como toda a hierarquia que foi criada dentro do Character Animator. Então eu posso, por exemplo, que é o caso desse mapa, ele está com uma animação automática já, que é a opção de ficar pendurado e mover, mas se eu quiser eu posso vir aqui dentro, no caso, eu seleciono o mapa, mando adicionar uma função extra, no caso essa,
E aqui dentro eu posso, por exemplo, dizer que ele vai ter um vento exercendo uma força nesse mapa. Então reparem que conforme eu vou botando mais forte, mais ele influencia. Então, ou seja, eu tenho uma animação automática que funciona no meu mapa, independente do que eu fizer. Outra animação, outra behavior, né? Ou seja, outra automatização que eu botei foi quando eu mexo o mouse, ele mexe a mão esquerda ou ele mexe a mão direita, dependendo do lado que eu puxar. E por último, a animação que eu falei da mão é uma tecla de atalho. Então, com uma tecla de atalho, eu consigo fazer a animação da mão, então, ou seja, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo se eu quiser. Então eu posso piscar, eu posso mexer. Se eu fizer essa animação, então, por exemplo, eu vou dar um record, então eu vou voltar na segunda parte, depois que eu conseguir fazer a gravação dele, e você vai ver então o que acontece. Uma vez que você fez a gravação, ele salva aqui o tracking com a informação que você fez. Deixa eu desabilitar aqui. Ele salva uma pasta com a gravação. E no final das contas, o que você pode fazer então é exportar a cena ou o vídeo. No caso de você exportar a cena, eu já deixei pronto aqui. Ele faz uma sequência PNG. Então repara que ele fez aqui a minha sequência PNG. E uma vez com a sequência PNG, o que eu posso fazer é trazer para o Illustrator. Ele já vem com transparência. Eu trouxe aqui uma foto que eu fiz para botar de fundo, só para ter algum exemplo. Botei uma sombra aqui também, só para não ficar tão sem graça. E pronto. Tá a minha animação. Então você repara que eu tenho o meu tracking do corpo e do rosto. Eu tenho a mão mexendo. Eu tenho a garra animada. Eu tenho o olho piscando. Tudo. E demorou, digamos, 30 segundos para fazer isso tudo. Então essa é que é a grande vantagem dele, inclusive com o ventinho ali no pano, né, na parte do mapa. Então essa é a vantagem dele e muita coisa ainda está sendo desenvolvida, então agora é só aguardar pelas próximas versões e se sair uma versão com muito mais recurso, eu volto a fazer um outro vídeo. De qualquer forma, obrigado por assistir. Convide os outros a assistir esse vídeo também, compartilhe esse vídeo e até a próxima.